Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 8 de Tishrei. Estamos ainda no meio da extensa carta sagrada de número 20, na qual o Alter Rebbe está nos explicando a questão do surgimento das criaturas finitas e limitadas, a partir da divindade, que é infinita e ilimitada, e ele está nos dando uma extensa explicação filosófica e mística sobre esse assunto. Ele nos explicou as formas e métodos que existem, basicamente dois métodos que existem de como algo surgir de algo anterior. Existe aquilo que é chamado de Eilah ve'Alul, aquela relação de causa e efeito, quando a causa ela abrange dentro de si o efeito que vai ser desencadeado dela, ou o efeito, depois de já desencadeado, ele tem de forma evidente o seu vínculo com a causa, e ele percebe o quanto ele é derivado dessa causa original, e portanto ele continua anulado diante dela. Por outro lado, nós vimos a questão da criação ex nihilo, outro método que seria Briah Yesh Me'ain, quando algo é criado a partir do nada. Então o algo que foi criado não tem nenhum vínculo e relação com aquilo que ele originou, porque originalmente era um nada, e o nada, mesmo sendo processado e mesmo sendo evoluído, etc., nunca ele vai dar origem a algo com substância, consistência, já que isso é o nada. Enfim, ou seja, há uma separação, há uma desassociação incomparável entre o algo que passou a existir e a sua origem inicial, que é o nada. Por isso, esse algo que se sente uma existência própria, ele não percebe, não nota o nada, e nós explicamos isso de forma extensa e profunda. Porque ele não capta o nada? Porque isso inclusive está numa outra dimensão da sua existência, etc. E aqui ele está nos explicando também, segundo a Kabbalah, como se dá esse processamento da energia divina que flui por intermédio das 10 sefirot, dos 10 atributos divinos presentes nos mundos espirituais, até possibilitar o surgimento e existência das criaturas como um yesh, que elas se autoconsideram como autônomas, independentes, se sentem alguma coisa, se sentem algo per si, e essa era a intenção divina, que de fato fosse assim. Nós vamos entender mais adiante porque que Deus justamente queria e desejava que fosse assim, que as criaturas não notassem de forma explícita a sua fonte original, a sua origem inicial, que é a força divina que está aplicada e investida sobre elas. E ele está nos explicando isso na linguagem da Kabbalah, no mundo de Atzilut, Malchut de Atzilut, etc., toda a Sefirot, os chamados Keilim, os recipientes da Sefirot, de onde começa a emergir a primeira existência, que pode ser chamada de origem daquilo que vai ser considerado independente, à parte, etc., como ele nos explicou nas sessões anteriores. Continua o Alter Rebbe agora e nos diz: Omnam modat zot, porém é sabido, também é conhecido o conceito Sheikar ithavut hayesh vedavar nifrad legamrei, que quando falamos de algo que foi criado, de uma substância, por assim dizer, consistente, algo que foi inovado, então essa nova existência que possibilitou o surgimento do Yesh, daquele algo que se sente como algo à parte. Então, a principal fonte de existência do Yesh, dessa criação, desse ser criado, aquele ser que se sente Vedavar Nifrad Legamre, que ele se sente como uma criatura apartada per si. Ela não nota, essa criatura não percebe a sua dependência absoluta no Criador, ela não percebe, ela não capta a sua fonte original de existência, que é a energia divina investida sobre ela. Então, de onde é proveniente essa energia? De onde surgem as criaturas dessa forma, nesse nível? O Mimalchut de Atzilut. Então, de acordo com a Kabbalah,
o surgimento das criaturas nessas características, dessa forma, já se sentindo apartadas da sua fonte e origem, não percebendo a sua força vital divina que está investida sobre elas. Isso é derivado da energia divina que flui através de Malchut de Atzilut. Isso está derivado principalmente da última e 10ª sefirá do plano da emanação, que é chamada de Malchut, soberania, o reinado no campo de Atzilut. Shenase Atik de Briá, que ela se transforma, ela se torna posteriormente Atik. Atik é um nível dentro da sefirá de Keter, que Keter, a tradução é coroa, assim como a coroa está até acima da cabeça, acima de tudo, assim também Keter é o plano mais elevado entre as 10 sefirot, sem entrar agora numa discussão cabalística entre diferentes escolas cabalísticas, se Keter é considerada uma das 10 sefirot, então se omite Dat, ou se Keter está acima das 10 sefirot num plano superior, então daí é contado Dat entre as 10 sefirot, enfim, sem entrar nisso, mas de qualquer forma Keter é o mais elevado, é o que está acima de tudo, assim como a coroa fica acima da cabeça. E como nós já explicamos, que dentro daquilo que é chamado de Seder Ishtalshelut, a ordem de desencadeamento da corrente de energia divina para o universo, que isso é como uma corrente, assim como na corrente os elos estão interligados, e sempre da parte mais baixa do elo de cima acaba surgindo, está preso o elo, o aro inferior, a parte mais alta do elo inferior. E assim as coisas são processadas, metaforicamente falando, assim isso é processado dentro do fluxo, dentro da evolução do fluxo de energia divina para chegar até os planos mais inferiores. Portanto, ele nos diz que da última sefirá de Atzilut, que é Malchut, de Malchut de Atzilut, disso se deriva a energia divina que vai se transformar em Atik, que é Keter, que é a parte mais elevada do mundo de Briá, do mundo espiritual seguinte, mais baixo. Ou seja, a parte mais baixa de Atzilut acaba se convertendo e se transformando na parte mais elevada de Briá, do mundo posterior. Então, até aqui ele tinha nos dito que o surgimento da existência de algo como Yesh, nós falamos anteriormente que isso é derivado da luz infinita de Deus que está revestida nos chamados Keilim. Até agora nós falamos que isso está originado nos Keilim, nos recipientes das 10 sefirot, de forma geral, e como nós já explicamos que os Keilim, os chamados vasos recipientes, são aqueles que dão uma característica específica, e toda característica é uma delimitação, e portanto isso já serve como um limite, como um fim, e esse revestimento da alma, da energia divina nesses recipientes vai ser essa fusão do infinito, luz divina infinita, com recipientes, entre aspas, que já tem alguma limitação. Essa fusão do infinito com o finito com o limitado vai ser o primeiro início da possibilidade de surgimento de criaturas finitas e limitadas a partir do Criador infinito e limitado. Então, por mais que nós falamos que a origem inicial de tudo está no revestimento da luz divina nos recipientes das 10 sefirot, mas agora ele nos diz que Ikarit Havuta Yesh, a principal origem do surgimento do Yesh, da criação ex nihilo de algo no plano das criaturas, isso é derivado, originado na Sefirá de Malchut de Atzilut, especificamente na última Sefirá, Malchut de Atzilut, que ela se transforma, como nós dissemos depois, em Atik ou Keter de Briá. Briá já é o mundo da criação, onde começam a surgir e aparecer criaturas de fato, por mais que criaturas espirituais, anjos, almas, etc., mas já são criaturas à parte, não são apenas emanações e uma extensão da divindade, já são criaturas, já não é apenas o Criador, são criaturas também. Por que isso é derivado de Malchut? Ele nos explica, baseado naquela regra, naquela colocação que diz que Ein Melech Beloam, porque não há rei se não houver povo, se não houver súditos.
Assim como num reinado aqui na Terra, um rei, ele pode ter o título, ele pode ter a coroa, mas ele só vai ser considerado rei, ele só vai estar reinando quando houver sobre quem reinar, quando houver povo, quando houverem súditos. Ou seja, não há possibilidade de haver um rei se não houver povo, se não houver súdito sobre quem reinar. Mesmo que esse rei, por exemplo, mesmo que ele tivesse 100 filhos, mas sobre os próprios filhos ele não é considerado rei, ele é mais pai do que rei, ou mesmo que ele tenha um círculo de amigos próximos, etc., também aqui não se aplica o conceito de reinado. Quando se aplica o conceito de reinado, quando há súditos, quando há um povo que está apartado, que está separado do rei, que não são seus parentes, não são seus familiares, não são próximos a ele, mas mesmo assim eles se subordinam a ele, e mesmo assim eles o coroam como rei, aceitam o jugo do seu reinado, aí sim, de fato, pode-se dizer que o rei está reinando, que existe reinado. Portanto, sobre pessoas próximas, etc., sobre filhos, não se aplica o conceito de reinado. Metaforicamente falando, ou transferindo isso para as esferas espirituais, a gente poderia dizer que como as coisas se encontram no campo de Atzilut, que é o chamado mundo da emanação, quando tudo está ainda perfeitamente unificado com Deus, as 10 Sefirot são uma expressão única da divindade. A Sefirot e Deus são uma coisa só em Atzilut, tanto as luzes da Sefirot como até os vasos recipientes estão plenamente unificados com Deus, então tudo que está lá é muito próximo de Deus. Então lá ainda não existe o conceito de reinado, de soberania divina. A partir de onde começa a surgir esse conceito, na última das 10 Sefirot de Atzilut, a Sefirah de Malchut, reinado, que ela vai se tornar a coroa, a fonte da energia, da vitalidade divina que vai fluir no mundo de Briá. Em Briá, o mundo da criação, já há criaturas, lá não são apenas, entre aspas, filhos, mas já são súditos, um povo que está distinto e separado do rei, que esse povo deve, essas criaturas devem coroar o rei como seu soberano. Então, por isso ele nos fala também que justo da Sefirah de Malchut, que é aquele atributo divino que envolve o conceito de reinar, de reinado, soberania, disso são derivadas as criaturas que vão possibilitar. Essas criaturas que são consideradas apartadas, são consideradas distintas do próprio rei, não estão próximas, elas são criaturas, não é uma expressão ainda do Criador, já são criaturas distintas. Né? A partir delas, quando essas criaturas coroarem, reconhecerem a soberania do rei, então ele vai estar sendo coroado, ele pode ser considerado rei. Somente através dessas criaturas que são mais apartadas, mais afastadas. Prossegue o Alter Rebbe, nos diz mais um detalhe que surge a partir da Sefirah de Malchut, de Atzilut, Begam Ribuya Nivraim Veitchalkutam, ele nos diz não só as criaturas, o surgimento das criaturas apartadas, que já não tem dentro de si um reflexo apenas do Criador, mas que elas já representam uma existência própria como criaturas per si. Não somente isso é derivado de Malchut, ele nos diz também a multiplicidade e diversidade das criaturas. Ou seja, que a gente começa a encontrar a partir de Briá inúmeras criaturas, assim como no nosso mundo físico terrestre também nós temos milhões de tipos de criaturas em todos os reinos, etc. Até nos planos espirituais também existe uma diversidade e multiplicidade muito grande. Então aqui vem a questão, como que de um Deus único, Deus é um e único, como dele acabam surgindo tantas e tantas inúmeras criaturas. Então, isso ele nos explica também que essa multiplicidade das criaturas, com todas essas divisões que existem, cada uma com sua característica própria, Shenivreu Bekoach Ein Sof, todas elas foram criadas pela energia divina infinita, e essa energia se vem de Deus. Deus é Yachid Meyuchad Betachlit, Deus é um e único em forma absoluta. Então, como pode ser que surgem dele, dessa unidade absoluta de Deus, tantas criaturas? Então, ele nos diz, sabe como isso
isso ocorre através também de um processamento, de uma condensação. E onde se dá essa condensação e processamento? O Aledei Ribuya Otiot Hayotzim Mimalchut Pi Hashem. Ele fala que isso ocorre também envolvendo a Sefirah, o atributo de Malchut, onde em Malchut, metaforicamente falando, estão presentes lá na Sefirah de Malchut inúmeras letras que emanam dessa Sefirah, desse atributo, e por isso Malchut, metaforicamente na Kabbalah, é chamado, por assim dizer, a boca de Deus, Malchut Pé. Rashibal Pé, Malchut, assim é chamado no corpo da Sefirot, por assim dizer, na linguagem metafórica, é chamado da boca. O que isso significa? Assim como a boca expressa, transmite as palavras, aquilo que a pessoa tem dentro de si, a boca expressa de forma verbal para fora, transmitindo para outros. Assim também, Malchut é aquele atributo divino que já vai ter a ver com os outros, com as criaturas. Por isso nós falamos que Malchut vai se tornar a fonte, o Keter, a fonte de energia de todo mundo de Briá, de todo mundo da criação e subsequentes. E também ele vai estar nos explicando que a multiplicidade de criaturas também é derivada da Sefirah de Malchut. Assim como na boca, na fala, nós temos inúmeras letras, e essas inúmeras letras possibilitam inúmeras composições, dando origem a incontáveis palavras, inúmeras combinações. Não é? Da mesma maneira também se diz que desse poder de fala, e esse conceito de fala também está ligado com Malchut, Bidvar Melech Shilton, porque se diz que o rei governa através da sua palavra é uma ordem, etc. Então o conceito de palavra, de expressão verbal está relacionado com Malchut, com o reinado. E assim como o Zohar também associa, o Tikkun Zohar associa a Sefirah de Malchut com a boca, entre aspas, assim como a boca está repleta de letras que formam inúmeras combinações de palavras, etc., da mesma maneira, dessa energia divina presente em Malchut, quando lá ela é processada, então isso vai ramificar, vai destrinchar essa energia, vai pulverizá-la, possibilitando que ela dê origem, por mais que essa energia é única, é proveniente da luz infinita de Deus, que Deus é um e único, mesmo assim em Malchut isso é processado, como na própria fala da pessoa, como nós já vimos em outros lugares do Tânia, no início, vem do interior da pessoa um alento, um sopro, e esse sopro é um sopro simples, e isso acaba se manifestando em forma de voz, que essa voz ainda é algo simples. Depois, através de 5 articulações, cada uma vai formando um tipo determinado de letras, as letras labiais, as letras nasais e assim por diante. Mas tudo se inicia de uma forma única e simples, com um sopro que vem do interior da pessoa, ou a voz, que ainda não se expressou de uma forma específica. Mas quando a pessoa começa a falar, então ela é dividida nessas articulações, formando distintas palavras que vão compor inúmeras frases e assim por diante. Esse processamento, da mesma forma, em termos espirituais, na energia divina, ocorre através da Sefirah de Malchut, seja a partir de Malchut, aquela luz divina infinita que era uniforme, única, a partir de Malchut ela vai sendo como pulverizada, distribuída, dando origem, por isso Malchut é chamado da boca, assim como da boca se emite inúmeras letras que vão formar inúmeras palavras. Então, assim também, a partir de Malchut, surgem inúmeras e inúmeras incontáveis criaturas, quando essa energia divina única é processada, podendo possibilitar o surgimento de diversas e múltiplas criaturas. Como está escrito, de fato, no versículo Uberuach Piv Kol Tzvaam, assim fala o versículo no Salmos 33, que pela palavra de Deus os céus foram feitos, e pelo sopro da sua boca todas as suas hostes, todos os seus exércitos, todas as criaturas. E continua nos explicando aqui cabalisticamente que assim como aqui embaixo existe o conceito de 5 articulações que vão dar origem cada uma a
certas letras que vão compor e formar as palavras. Por assim dizer, em Malchut também existe Malchut, que é comparado, entre aspas, como a boca, a expressão externa da divindade. A boca comunica aquilo que nós temos dentro de nós para quem está fora. Malchut também é o atributo divino que vai criar, dar origem, transmitir vitalidade para criaturas que estejam afora do Criador, apartadas dele, ou se sentem distintas do Criador. Então lá também existe, nessa boca, entre aspas, existem as 5 articulações. Ele nos fala cabalisticamente que essas 5 articulações nessa, entre aspas, boca superior, elas são equivalentes, estão relacionadas com Rei Gvurot de Nukva, com 5 Gevurot que existem no aspecto feminino de Malchut. Ou seja, assim como no ser humano existem 5 articulações, ele nos fala que no plano espiritual superior também existem 5 divisões, das quais são provenientes as letras supremas. Assim como se fala que Deus criou o mundo através de pronunciamentos, que haja céu, que haja o sol, luz, etc. Não é? Então aqui se fala que essas letras divinas, elas representam, elas simbolizam a energia divina aplicada sobre as criaturas. E lá também, essas letras, as suas origens são divididas em 5 canais, 5 partes, e essas 5 articulações acima, por assim dizer, ele nos fala que está ligado com um conceito de 5 Gvurot, sabido que existe um conceito de 5 Gvurot, de 5 aspectos da Gevurah, do rigor, severidade, porque a questão de dividir, de fragmentar, isso está associado a derivado do poder de Gevurah. Então aqui é quando Gevurah se associa com Malchut, a Sefirah de Gevurah, rigor, severidade ou condensação. Existem 5 Gevurot, e existem as Gevurot conforme se fazem presentes em Malchut, então elas que causam essa divisão, fragmentação, que vai acabar dando origem ao surgimento de múltiplas criaturas. Portanto, de acordo com o que nós dissemos, há 2 modos de atuação, ou 2 efeitos realizados pela Sefirah, pelo atributo de Malchut. Em primeiro lugar, ou em segundo lugar, nós falamos que a divisão, fragmentação e surgimento das diversas e inúmeras criaturas é derivado de Malchut. E nós dissemos também que o surgimento de criaturas como seres à parte de Deus, criaturas distintas, isso vem de Malchut, de reinado, porque em Melech Beloam, assim como não há rei se não tiver um povo de pessoas estranhas a ele, mas que vão aceitar o jugo do seu reinado, né? Por isso esses aspectos, tanto de surgimento de criaturas apartadas de Deus, como também de múltiplas criaturas, isso é derivado de Malchut. Em seguida, nos diz o Alter Rebbe, de acordo com o que já foi explicado acima, falamos que a fonte de existência de tudo, de onde é proveniente a energia divina, isso vem da força da luz infinita, da força infinita de Deus. Apenas que nós falamos que essa força, esse poder, ele precisa ser condensado, ocultado, diminuído, adaptado, para dele poder surgir mundos finitos, limitados com especificações, e não totalmente integrados e, portanto, anulados a Deus, mas como Deus queria. Nós falamos que isso ocorre, todo esse processamento através da Sefirah de Malchut. Agora ele continua e nos diz o Lezot, por isso Malchut aqui é chamada, Lezot, Nikred, Malchut é chamada na Kabbalah também de Alma de Idgalia, o mundo da revelação, o mundo da manifestação, ou seja, através de Malchut é que se manifesta e se revela essa luz divina que Banigla Koach Oren Sof livrou Yesh Me'ain Shelo Al Yedei Eilah Ve'alu, porque ele nos diz onde se revela
essa força divina infinita, esse poder divino único de criar algo do nada, de criação ex nihilo, não criando numa relação de causa e efeito, como a gente já explicou, que damos exemplo dessa relação de causa e efeito, que em geral é o que predomina no mundo, tanto no aspecto físico como no aspecto mais abstrato, como nós dissemos, a fala é o efeito, o pensamento é a causa, ou como nós explicamos, o ensinamento, o intelecto do mestre, ele representa a causa, e o efeito derivado disso é o intelecto do aluno, ou uma lei de causa e efeito também, a própria concepção, surgimento de um feto, de uma criança, então existe a causa inicial, original, a gota seminal, etc., e disso, como efeito, vai se desenvolver, em consequência disso, um novo ser, etc. Então, são diversos exemplos. Porém, nós dissemos que a criação de algo do nada, a partir do nada, isso é algo que nenhuma criatura tem a capacidade de fazer, unicamente Deus. Onde se manifesta esse poder divino, ele nos fala especificamente na Sefirá de Malchut. Isso é uma coisa interessante e paradoxal, justamente na última e mais baixa de todas as Sefirot. Porque nós já mencionamos acima que a relação entre as Sefirot em si, a interação das Sefirot entre si, ela ocorre num processo de Eilá Be'alul, causa e consequência. Chokhmah é Eilá, é a causa original de surgir a Binah, a compreensão, que é derivada como efeito consequente da Chokhmah e assim por diante. Então a Sefirot, ou as Sefirot chamadas de cunho intelectual, elas representam Eilá, elas representam a causa que vai derivar delas, vai extrair delas a Sefirot de cunho emocional, que seriam o alul, a consequência. Então, a inter-relação da Sefirot em si funciona num sistema de Eilá Be'alul, causa e efeito, onde se manifesta o conceito de criação ex nihilo, de algo do nada, rompendo essa relação de causa e efeito, ou seja, que o algo que vai surgir é inteiramente incomparável em relação ao que havia antes. Então, por exemplo, o surgimento da Chokhmah, primeira Sefirah, o primeiro atributo divino, em relação ao que está acima dela, que reflete a essência da divindade, então, de fato, está escrito a Chokhmah me'ain timatzeh. A Chokhmah, ela vem e aparece do nada. O que significa? Que a Chokhmah, ela não surge como um efeito e consequência daquilo que havia acima dela, porque aquilo que há acima dela é muito mais elevado e transcendental e incomparavelmente superior a ela. Por isso, o próprio surgimento da Chokhmah em relação ao que está acima dela é considerado algo como o surgimento Yesh Me'ain, de algo do nada. Agora ele vai nos dizer que esse poder de criar algo do nada está presente e se manifesta justamente na Sefirá de Malchut, na última e 10ª da Sefirot, a mais baixa Sefirá de Atzilut, justamente nela se manifesta esse poder e por isso a partir dela vai surgir essa energia criativa que vai dar origem aos seres e criaturas do plano posterior, que é o mundo de Briá, o mundo da criação. אבל הספירות הראשונות נאצלו בהשתלשלות אליו אלוהיס, que nos diz, em contraste a ela, a Malchut, as 9 primeiras sefirot de Atzilut, elas interagem, elas se desencadeiam entre si numa relação de causa e efeito e não de criação ex nihilo, beora em sof melubash bechokhmah levadá, e como nós dissemos, a luz infinita de Deus está revestida de forma direta apenas na primeira sefirá de Chokhmah, que essa sefirá é considerada que ela, como foi criada do nada. Do nada, isso significa daquilo que é tão elevado que é nada compreensível, nada acessível, etc. Então, na Chokhmah, na primeira das 10 sefirot, ela é um resultado dessa criação ex nihilo, mas depois a interação das 9 sefirot, incluindo Chokhmah, com as 8 seguintes, portanto as 9 primeiras sefirot, a interação delas se dá numa lei de causa e efeito. Somente quando chega em Malchut mais uma vez é que vai se manifestar esse poder de criação ex nihilo. Portanto, ele nos diz que nas outras sefirot de Atzilut ainda não está manifesto, não está revelado
esse poder criativo, e poder criativo aqui a gente se refere a criar algo do nada apenas. Se diz que essa luz infinita que está presente, iluminando em Chokhmah, depois ela recebe o infinito transcendental, e depois através de Chokhmah ela vai baixando e sendo processada para todas as Sefirot. Porém, ele nos diz, uma lei de causa e efeito, desencadeado. Mas na Sefirah, no atributo de Malchut, é quando se revela a luz divina infinita de uma forma mais intensa, brilhante, iluminada. Por isso, é a partir dela que surgem e são criadas todas as criaturas que se sentem apartadas, etc. E ele nos diz, esse é o significado daquilo que já mencionamos várias vezes, aquilo que consta no Sefer Yetzirah, no livro da formação, que o começo está gravado, fixado no fim, que existe uma correlação entre os extremos, o extremo superior, o começo, com o fim. Então, ele vai nos explicar que aqui o começo se refere a Keter, o nível mais elevado chamado Keter Coroa, e ele está vinculado e gravado onde no fim, na última Sefirah, que é Malchut. Isso mais do que em todas as outras Sefirot, até mais do que a própria Chokhmah, que é a primeira e mais elevada. Por isso, inclusive, a gente fala em Keter Malchut, a coroa do reinado. Os dois conceitos estão associados. Portanto, onde se manifesta o primeiro, o primordial poder divino do infinito, que é de criar algo do nada, ele se manifesta justamente no final, na última das 10 Sefirot, que é a Sefirah de Malchut. Só ilustrando, nós podemos entender quem está no avião, quem está voando a 10 mil metros de altura. Então eles anunciam qual a temperatura externa, talvez menos 30 ou 50 graus abaixo de zero, ou seja, muito frio. Apesar que quando nós estamos 10 mil metros acima da Terra, nós estamos mais perto do Sol. Porém, lá faz muito frio. Justamente quando a gente desce mais, quando a gente se encontra na Terra, então a temperatura é bem mais quente. Mas na Terra nós estamos mais distantes do Sol, de onde se emitem os raios solares que trazem a luz e o calor. Então, se a Terra está 10 mil metros abaixo, teoricamente o efeito desse calor oriundo da luz solar deveria diminuir, e aqui deveria ser mais frio. Na prática é o contrário. Então, existe um efeito, aquilo que nós chamamos de Or Choser, a luz que bate e rebate, ou seja, que quando ela chega até um extremo, então ela se manifesta com uma força maior. Isso assim como acontece aqui na Terra, ou seja, quando o calor do raio solar ele chega mais baixo, então ele se torna mais forte, mais intenso do que estava em alturas superiores. Justamente quando ele se afasta mais, desce mais, mas quando ele chega até o fundo, até a crosta terrestre, então ele se torna mais forte e aqui, portanto, é mais quente, é um calor maior. Isso é apenas para ilustrar esse conceito, não é? Que onde está ligado o final justo, ou seja, onde se manifesta o início justo no final, lá ele está gravado e está revelado, se manifestado. Assim também, onde se manifesta o poder de Keter, poder supremo de Deus que envolve a criação ex nihilo, na última Sefirah, justamente a Sefirah de Malchut. Isso que ele vai nos explicando, que Keter o memutza ben hamatzil lanetzalim ויש בו בחינה האחרונה של האינסוף. Nos diz, pois a Sefirah de Keter, o conceito de Keter é considerado como aquilo que representa um intermediário, como um mediador entre o infinito, entre o emanador, entre a divindade, Lenetzalim, e os emanados. Aqui ainda não são as criaturas, mas é aquilo que emana e deriva de Deus. Portanto, todo aquele que faz o papel de mediador, ele tem que ter um pouco dos dois lados. Então, ele nos diz, por um lado, Keter,
é considerado, já que ele é considerado aquilo que faz a intermediação entre o poder emanador de Deus, a divindade e os emanados, portanto, ele é considerado o Keter, a última parte, o último nível da essência divina. E esse último nível da essência divina é o que vai se relacionar e trazer energia divina, refletir e retransmitir energia divina para o plano inferior, que aqui seriam os emanados, aquilo que surgiu, a primeira coisa que surge a partir do emanador, a partir de Deus, da divindade na sua essência. Portanto, ele nos diz, isso que nós falamos que o Keter, na sua origem, ele acaba se expressando e se manifestando onde? Justo no final. Aqui a intenção de nos dizer que o próprio Keter, na verdade, ele representa a parte final da divindade, que ela se manifesta e se torna o início da influência do plano seguinte, do plano dos emanados. Por isso é chamado Belachenikra Keter Malchut, ou seja, que está associado o primeiro nível com o último nível. Keter, que é o mais elevado, Malchut, que é o mais baixo. Keter Malchut, a coroa do reinado. Então, por essa interação e por essa ligação direta dos dois extremos, do extremo superior com o extremo inferior, uma vez que Keter, onde se manifesta, onde se revela a luz infinita, o poder de criação presente em Keter, justo na parte mais baixa, na Sefirah de Malchut especificamente, por isso é chamado de Keter Malchut. Que em Keter ela lemelech, porque nós sabemos também que o conceito de Keter, de coroa, se aplica apenas ao rei. Um sábio, não se coloca uma coroa sobre o sábio, ou um grande intelectual, um grande pensador, não é questão de coroá-lo. Quem é coroado? O rei. Em outras palavras, Keter é algo que se aplica e se revela, algo que não está relacionado com intelecto ou com emoções, mas sim está relacionado com Malchut, com soberania e reinado. Por isso também aqui, Keter e seus poderes se revelam onde? Justamente no atributo de Malchut, que significa reinado. Vegam que bechinat achronat de Ensof, o Malchut de Ensof. É sabido também que esse último nível da divindade que está acima das Sefirot, acima dos 4 mundos, ele é chamado, o último nível também é chamado, por ser o último nível antes da emanação, ele é chamado de Malchut de Ensof. É chamado como Malchut, que é o lado, como a Sefirah mais baixa, o Malchut do infinito. Portanto, sempre há uma relação, e esse nível vai ser o Keter de Atzilut, do que vem depois. Então há uma relação entre Malchut e Keter, Keter com Malchut, entre o nível mais baixo com o nível mais elevado. E sempre o nível mais baixo de um plano, de um mundo, acaba se convertendo do Malchut, da última Sefirah, por exemplo, de Briah, ela vai se transformar mais tarde no Keter de Yetzirah, do mundo superior, assim por diante. Por isso ele nos fala cabalisticamente dizendo que a Sefirah de Malchut de Atzilut é considerada também Keter quando ela é vista numa outra percepção, ou seja, existe uma outra maneira de encarar as Sefirot quando elas são consideradas em ordem ascendente de baixo para cima. Então, já que Malchut é a última abaixo, mas invertendo essa ordem, ela é considerada Keter. Isso que a gente fala, que existe esse conceito de Or Choser, da luz refletida, como a gente explicou, que quando a luz ela se choca com uma superfície, como acontece com a luz solar aqui na Terra, então ela ricocheteia com uma intensidade renovada. Isso que ele nos diz, que essa capacidade de Malchut, de revelar o poder do Ensof, o poder criador, de criação, ex nihilo, né? De criar algo do nada, permitindo que as criaturas criadas dessa forma se sintam criaturas apartadas, distintas, etc. Esse poder que pertence apenas à divindade e à essência de Deus, ele se manifesta na Sefirah de Malchut, justo na Sefirah mais baixa. Por isso ele nos diz
que Malchut é chamado de Keter Malchut, porque Keter, a coroa que representa esse poder supremo, sublime e transcendental, como coroa, acima de tudo, se revela, se manifesta justamente em Malchut. Por isso, Malchut é chamado de alma de Itgalia, o mundo da revelação, o mundo da manifestação, porque é nesse plano de Malchut, nessa Sefirah, onde se revela e se manifesta esse poder divino infinito de criar algo do nada, que isso é propriedade exclusiva do Criador de Deus, só Deus tem esse poder e capacidade, e nada e ninguém mais. Até aqui ele nos explicou que Malchut é chamado de alma de Itgalia, o mundo da revelação, porque nela se revela essa luz infinita divina que dá a possibilidade de criar. Agora ele vai nos trazer um outro aspecto que também explica por que Malchut é chamado de alma de Itgalia, um aspecto adicional que justifica, explica por que cabalisticamente Malchut é chamado do mundo da revelação. Qual é o segundo aspecto? Magam Kibriata Neshamot Mimena, porque ele nos diz que também a criação e surgimento das almas vem a partir dela, da Sefirah, do atributo de Malchut, Liot Yesh Vedavar Nifrad Bifnei Atzmo Beolam Abriah, para que essas criaturas espirituais, para que essas almas se sintam como algo per si, com uma identidade própria no mundo de Briah. Em Atzilut, como nós falamos, tudo está perfeitamente integrado ainda com Deus, unificado com Ele, etc., anulado diante de Deus. É a partir do mundo de Briah, que Briah significa criação, e criação faz alusão a criar algo do nada, e como nós já falamos, o algo não sente, ele chama de nada a sua origem, porque é nada acessível, nada compreensível, não está presente até na sua existência, no plano da sua existência, um conceito abstrato como esse nada, etc. Enfim, por isso ela não percebe a sua origem. Então, as almas, mesmo criaturas espirituais como as almas espirituais, no plano de Briah, elas já são consideradas uma criatura à parte. Então, a origem das almas, o surgimento original das almas ainda vem e é derivado do mundo de Atzilut, como a gente já explicou anteriormente, as almas de Atzilut, porém, quando estão em Atzilut, elas ainda não têm identidade, não têm individualidade, nem sequer espiritual, não têm delimitações, porque lá em Atzilut tudo está completamente integrado com a divindade, então lá elas ainda não são algo per si, mesmo algo espiritual. Quando surge aquilo que é chamado Briata Neshamot, a criação das almas, ou seja, que as almas passam a ser criaturas, não só estarem absorvidas dentro do Criador, integradas dentro dele, portanto anuladas ao Criador, sem ser perceptíveis, como o raio do sol, ele não tem identidade própria quando dentro do sol, né? Somente quando essas almas saem do plano de Atzilut e tomam corpo, entre aspas, elas começam a ter individualidade própria, que isso começa a acontecer, surgir no mundo de Briah, no mundo chamado da criação. A partir de então, as almas são consideradas criaturas à parte, descendo para esse plano. E como isso ocorre, e através do que isso é processado, mais uma vez, através da Sefirah de Malchut, através desse atributo de Malchut, e é a partir da energia de Malchut que as almas são conduzidas, levadas, e se faz elas surgirem como criaturas espirituais com sua individualidade e características no mundo de Briah. Isso é chamado metaforicamente na linguagem cabalística de Leidá Venikra Beshem Leidá, o nascimento, como parto, o nascimento. Ou seja, os livros cabalísticos chamam a aparição das almas no mundo de Briah como nascimento. Qual o motivo dessa metáfora? Ou seja, que na verdade as almas já existiam antes no mundo de Atzilut, mas lá, como nós falamos, elas estavam integradas dentro da divindade, não eram perceptíveis como um ser à parte. Só depois elas se separam, se desprendem através dessa força, dessa energia de Malchut, surgindo em Briah. Da mesma maneira que um feto, quando ele se encontra ainda dentro do ventre materno, ele não tem uma existência, não é considerado um ser, uma pessoa à parte. Enquanto está no ventre materno, faz parte da mãe. O que significa nascimento? No momento que ele nasce, então ele se torna uma criatura à parte, com existência própria, independente. Assim também,
se fala do nascimento das almas, onde isso ocorre só no mundo de Briá. Elas já existiam antes, mas antes elas estavam, entre aspas, no ventre materno, incorporadas no plano de Atzilut, que é totalmente divindade, emanação divina. Então não eram consideradas algo à parte. Ele nos diz que isso está relacionado na Kabbalah também, que Kriyat Yam Suf, de Beati Katalia, os livros da Kabbalah relacionam esse processo de nascimento e surgimento das almas no mundo de Briá com o milagre da abertura do Mar dos Juncos, da travessia do Mar em Seco, que ocorreu uma semana após o êxodo, a saída do Egito. Então, os livros de Kabbalah se associam os dois conceitos, dizendo que o nascimento e surgimento das almas expressa o que aconteceu naquele milagre na travessia em seco. E aquele milagre, diz a Kabbalah, de Beati Katalia Milta, ele dependia de uma energia especial que emanava e era derivada de Atik, do nível de Keter. Como a gente tem falado, que esse nível transcendental de Keter, ele se expressa onde? Justamente no final, na Sefirah de Malchut. Ele elabora esse assunto nos dizendo no que consistiu o milagre da abertura do Mar dos Juncos, Afach Yam Leyabashá, que Deus transformou o mar em terra. Eles atravessaram em seco. Aquilo que antes era mar se tornou terra seca. Isso significa, cabalisticamente falando, que quando há o mar, ele encobre tudo que há na superfície. Então as coisas estão lá presentes, mas não são vistas, elas estão ocultas, encobertas pelas águas do mar. Quando a água é retirada, quando a travessia foi feita em seco, isso significa que emergiu e se revelou, ficou evidente tudo que estava na superfície, que antes estava oculto e encoberto. Portanto, ele nos diz que os níveis encobertos são chamados de Yam, de mar, como o mar que cobre, a água do mar que cobre toda a superfície, né, da terra sobre a qual ela se encontra. Então, quando isso se revela, isso é chamado de Abashá, de terra, ou seja, que vem à tona, aparece tudo que está na superfície terrestre. E ele nos fala o que produz essa revelação, o que produz essa possibilidade de revelar as coisas mais profundas que estavam ocultas, fazê-las submergir ou emergir, fazê-las estarem reveladas e evidentes. Isso depende de Atika de Keter, do lado mais profundo da Sefirah de Keter. Ele nos diz que o mesmo processo ocorre também no chamado nascimento das almas. Aquilo que estava oculto e encoberto, que era toda aquela energia espiritual conforme integrada na divindade, ainda no plano de Atzilut, quando isso desce, se revela e se manifesta no mundo de Briá para ser uma criatura, então isso surge, vem à tona, fica evidente e claro como uma criatura per si. A força para produzir, isso que é como um milagre, essa revelação, esse nascimento, isso vem de Keter, da força criativa de Deus, do infinito, o poder de criar do nada. Vez que ele nos explica aqui que o nascimento das almas é derivado também da Sefirah de Malchut. Portanto, nós vemos aqui, mais uma vez, que esse poder de criação divino, unicamente divino, onde ele se revela, onde ele se manifesta, também no caso do nascimento das almas, e ele se revela na Sefirah de Malchut especificamente. E agora ele nos explica que não só o nascimento das almas, que é um processo criativo, é derivado da força infinita de Deus Keter, que se manifesta e revela em Malchut, mas ele nos diz também, por assim dizer, chamar a gestação das almas. Antes do seu nascimento, ela também envolve uma atração e desencadeamento dessas luzes infinitas de Deus, que vem desse nível transcendental, desse nível elevado. Isso que ele prossegue nos dizendo. Vegam kol gidula neshamot. É claro que aqui gestação e nascimento e parto, tudo isso é linguagem metafórica, não é? Aqui não estamos falando nem de aspectos físicos ou corpóreos, mas isso é só para ilustrar, para aproximar o conceito à nossa mente e à nossa compreensão. Nos diz, vegam kol gidula neshamot também, todo o crescimento das almas. Kol zain chodashim, durante os 7 meses, e aqui se fala 7 meses porque de acordo com a Kabbalah,
Isso ocorre quando? Em que período? Mizivug shel Shmini Atzeret ad Shvi shel Pesach. Se fala que esse processo existe, por assim dizer, como uma união que ocorre na data de Shmini Atzeret. Então, se fala que a concepção das almas ocorre em Shmini Atzeret, que é uma semana depois de Sukkot, cerca de 7 meses depois, quando se chega à data do 7º dia de Pesach, então ocorre, assim descreve a Kabbalah, lá ocorre no 7º dia de Pesach o nascimento das almas. Portanto, a concepção acontece cerca de 7 meses antes em Shmini Atzeret. Nessa data, de acordo com a Kabbalah, ocorre nos planos espirituais superiores a concepção das almas, e o nascimento, o surgimento delas vai se revelar no 7º dia de Pesach. O que é o 7º dia de Pesach? É o dia que ocorreu, que comemora, é o dia no qual aconteceu a abertura do mar e a travessia em seco, ou seja, onde se revelou aquilo que estava nas profundezas do mar, ou quando aquilo se revelou como superfície, ou seja, apareceu à tona no 7º dia de Pesach. E esse também é o conceito do nascimento das almas, de desencobrir aquilo que estava oculto. Então, ele nos fala que não só o surgimento e nascimento das almas está ligado com esse poder criativo, mas também o crescimento e evolução delas. Assim como o feto se desenvolve no ventre materno, se não 9 meses, 7 meses ou o que for, assim também as almas passam por um processo de crescimento, כמו גידול, זון בבטן, עם העילה, שהוא על ידי אורות עליונים עם העילה, ומלמעלה למעלה עד אינסוף. Então, na linguagem cabalística, se fala que para essas almas surgirem, elas vão sendo energizadas e alimentadas. Ele nos diz como o crescimento que há entre Zun, nessa relação, como do aspecto masculino ou feminino, Bebeten e Meilá, que ocorre metaforicamente falando, porque Zun, união de Zun, desses elementos feminino e masculino, isso simboliza o fluxo de energia que é emitido por Zer Anpin pelas 6 Sefirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, que é emitido para Malchut. Malchut é considerado como elemento feminino. Porém, de onde vem essa energia que flui de Zer Anpin das 6 Sefirot para Malchut? Ela vem, na sua origem inicial, ela está presente naquela que é chamada de mãe. Já vimos que Chokhmah é equiparado a pai e Binah é comparado com mãe, e Binah é chamado de Imailá, a mãe superior, suprema. Na Kabbalah, Malchut é chamado como da mãe a nível inferior, mas a nível superior, Binah, então se diz que lá é onde ocorre, por assim dizer, o início dessa gestação, de onde essa energia vai sendo processada, que vai possibilitar ela fluir depois pelas outras Sefirot, e dar vitalidade, energizar essas almas que vão nascer, surgir. Portanto, essa energia vem através de luzes divinas supremas superiores, Meimailá, que estão presentes na Sefirá de Binah, que é, entre aspas, a mãe de todos os filhos, a mãe das emoções, a mãe que gera os atributos seguintes emocionais, o Milmala, Lemala, Densof, isso ascende a níveis ainda mais elevados até infinito, a Mitlabesh, Ba, Kol, Tetozain, Archeleidá, essas luzes intensas, infinitas, divinas, que se revestem, se investem dentro dela em Binah, durante os 9 meses, ou aqui no caso, 7 meses de gestação. Diz que assim funciona o conceito de criação de almas e de anjos que vão surgir no mundo de Briá. Eles são inicialmente processados ainda no mundo de Atzilut, entre as Sefirot de Atzilut. Existe lá, por assim dizer, em termos espirituais, também um processo de gestação ou crescimento, assim como o crescimento do feto durante a gravidez. Lá existe um processo de gestação espiritual,
onde essas criaturas são energizadas, recebem uma força espiritual, tanto os anjos, tanto as almas, e isso que vai permitir que elas se manifestem depois com essas características no mundo seguinte, o chamado mundo de Briá, o mundo da criação. וגם כל עיקר ושורש הטיפה שמקבלת ומתעברת מזו וממוחין דאבו. Ele nos diz também, ainda seguindo a analogia da concepção, que vai originar o nascimento, que vai originar a gestação e posterior nascimento, então ele nos diz, tudo se inicia a partir da gota seminal. Então ele nos fala que é sabido kol ikar beshoresh atipá. Então o principal, a raiz e origem dessa gota seminal, shemekabelet umitaberet mizo, que ela recebe essa energia concentrada, e disso, por assim dizer, se produz essa gestação nesse plano da Sefirot de Zeranpin. O Mimochin Davó se fala que isso é derivado da Sefirot superiores, chamadas de nível intelectual Chokhmah e Binah, que elas geram as emoções, e por isso elas são chamadas de Abba e Ima, pai e mãe. Por sua vez, de onde Chokhmah e Binah recebem essa energia espiritual, essa energia divina que vão fazer fluir e repassar para Sefirot, dizer Anpin, Malchut, etc. Nós falamos primeiro Binah recebe de Chokhmah, Chokhmah e Binah, de onde recebem? Dos níveis superiores e transcendentais de Keter, Nimshechet le'avon, Nimshechet le'ava ve'ima miyari chanpin ve'atikyoim, de dois níveis, o nível exterior e interior de Keter, que são chamados de Ari Chanpin ve'atikyoim. O Milmala, Lemala, Densof, isso também vai prosseguindo numa ascensão mais elevada, nos níveis mais elevados, até. Ou seja, essa luz, ele aqui nos explica em termos espirituais, cabalísticos, como vai fluindo e como vai se desencadeando essa luz divina, essa energia espiritual que vai possibilitar o surgimento das almas, dos anjos, etc. Rakshakol behelem bemochin. Somente que tudo estava ainda encoberto, oculto, naquela sefirot, ainda no cérebro, por assim dizer, naquela sefirot do plano intelectual, ad leidata nukveta, ha-neshamot ve-malchim ve-echalot olam habriá, até que isso se revela e se manifesta, até que isso nasce, por assim dizer, e chamar no plano de Malchut, que é chamado elemento feminino, dando origem àquilo que vai surgir e aparecer de forma mais substancial, consistente como criaturas, a origem das criaturas, seja as almas, ou seja os anjos, ou seja as câmaras de Atzilut que a gente viu, mas aqui conforme elas vão se manifestar já no mundo de Briá, no mundo da criação, onde elas não vão estar mais integradas e anuladas, unificadas com a divindade, não vão continuar sendo apenas parte do Criador, mas já vão ser consideradas criaturas distintas. Mas de qualquer maneira, o que possibilita aqui, acontece algo que não havia uma novidade, se criou algo do nada, não apenas numa relação de causa e efeito, as coisas foram sendo processadas, desencadeadas, adaptadas, modificadas, porque aqui é dar uma forma, dar um outro formato, adaptar, etc. Não, aqui se trata de criar, inovar, criar algo totalmente novo, e criar do nada, sem qualquer matéria-prima, algo novo. E aqui esse algo novo que está sendo criado ainda são criaturas espirituais, anjos, almas, esses domínios, essas câmaras do mundo de Briá, etc. Mas é uma novidade total, inovado. Quem tem o poder de inovar dessa forma? Apenas Deus, o Criador infinito e ilimitado, Ele é que é capaz de criar algo do nada. Nós falamos que esse poder se manifesta, esse poder divino, se manifesta na Sefirah de Malchut. Portanto, nessa Sefirah justamente vai se revelar, por isso Malchut é chamado o mundo da revelação, o mundo da manifestação, porque é nessa Sefirah de Malchut que se manifesta e se revela, talvez pela primeira vez, essa força infinita e ilimitada de Deus, que possibilita criar algo do nada. Apenas que nós falamos que Malchut ela também possui dentro de si a revelação da luz divina que vem através do nascimento, surgimento das almas. Por isso ela é chamada do mundo da revelação,
porque ela revela Sefirah de Malchut, esse atributo revela esse poder infinito, ilimitado, único de Deus de criar algo do nada.